aqui para dizer a vocês muito obrigado. Só para isso. Muito obrigado. Dizem por aí que eu completei 70 anos e que, portanto, eu devo estar sendo jubilado agora. E o pior que é verdade. Eu tentei descobrir algum artifício para ninguém perceber isso, mas não houve como. E quando chegamos nesse momento da nossa vida pessoal, do nosso trabalho, não há como deixarmos de pensar naquilo que Deus tem feito por nós nesse tempo, nessa jornada, nessa carreira. E a minha vida pastoral tem uma ligação muito grande com esse presbitério. Por isso que no meu coração eu estava ultimamente pensando, eu preciso dizer ao presbitério de Campinas o quanto eu sou agradecido a Deus pelo que recebi nesse presbitério. Em janeiro de 61 eu fui recebido como candidato lá na igreja de Americana. Depois que fui recebido, um pastor que estava lá à frente, o pastor da igreja de Itapira, ele falou: Carlos, você já foi recebido, é candidato, muito bem, então à tarde você vai para Itapira, porque tem um casamento lá, eu não posso fazer o casamento, você vai fazer o casamento hoje mesmo. Então eu fui. A gente é doido, não? Hoje sou menos, mas continuo, mas antes só seminarista é capaz de fazer isso, não? Eu fui a Itapira e fiz o casamento. Quando acabei o casamento, não vou contar a história, senão não termino hoje. Em 61, o trabalho, comecei o meu ministério. Na metade daquele ano estive na igreja de Figueira. Depois, em 62, aqui em Campinas, numa congregação de São Bernardo. Em 63, na igreja de Araras, 64, 65, trabalhando sempre com o presbitério na igreja de Hortolândia. Depois, em 66, fui ordenado dia 23 para o ministério. Durante 2 anos estive lá na igreja de Hortolândia, 4 anos, 2 anos como seminarista e depois 2 anos como pastor. E então viemos para a igreja de Campinas, em janeiro de 68. Durante 23 anos, 25 anos, pastoreando aqui no presbitério. Eu fiz uma conta só para ver como a gente participa de concílio. Eu participei de 59 reuniões do presbitério, 30 ordinárias e 32 extraordinárias, 81 reuniões do presbitério de Campinas. Não vim cobrar, não vim apenas dizer como nós vamos usando tempo e tempo abençoado. Durante 3 anos como presidente, 3 anos mais como vice, secretário executivo, 9 anos. Participamos da ordenação de 6 pastores: Antônio Trancoso, José Marcos Massa, Leandro Alex, Carlos Eduardo, João Wesley, Oduvaldo Pereira. Doutor eclesiástico de 8 seminaristas: Wilson Lizardo, Oduvaldo Pereira, Antônio Ferrari, Valdívio, Carlos Henrique Machado, Marcos de Paula, Alex Costa de Oliveira, Francisco Paiva, várias secretarias aqui no nosso concílio. Participei da organização de 5 igrejas: Proença, Marieta, Cambuí, Flamboyant, depois uma outra igreja lá no Flamboyant. Que privilégios, que saudades de todo aquele tempo. Quando eu cheguei ao presbitério, não era tão grande, mas era um presbitério já bastante firme.
compartilhando outro dia com o reverendo Emerick, eu me lembro, nosso presbitério então pegava Campinas, toda Campinas, ia para Itatiba, Itapira, Serra Negra, ia Leme, Pirassununga, Descalvado, depois Piracicaba, era toda essa região, e era um esforço danado que fazíamos para dividir o presbitério. Eu estava ali um lado, o reverendo Joás Dias de Araújo do outro lado. Eu dizia, vamos dividir. Ele, não vamos dividir, vamos dividir. E faz estudo daqui, faz estudo dali. Hoje em dia, quando você faz um estudo, no primeiro estudo já passa a divisão, né? Mas naquele tempo não passava o primeiro estudo, não. Finalmente, nós conseguimos fazer a divisão 2, as igrejas de Americana para frente, e Santa Bárbara para frente, e o presbitério de Campinas. Hoje, esse presbitério se subdividiu, está tão numeroso. E pensa, eu me lembro quantas vezes voltando de reuniões, compartilhando com colegas sobre a questão de divisão de campo e indicação de pastores para os campos. Não se falava de mais de uma reunião ordinária, era apenas uma reunião no começo do ano. Então muitos colegas iam para aquela reunião e quando menos esperam, quando terminava a reunião, eles eram indicados para outra cidade, para outra região, e voltavam para casa e tinham que dizer para a família, mudamos que nós vamos embora. Nós ficávamos tão entristecidos com aquelas situações. E conversamos. Foi então que surgiu a ideia de fazermos uma reunião em novembro, para dividir o campo, assim pelo menos os pastores poderiam se preparar para que em janeiro, quando viessem, a família já estava sabendo que talvez mudasse. Hoje nós vemos com alegria, acho que a maioria absoluta dos presbitérios no Brasil fazem reuniões ordinárias anteriores, a partir de agosto, para dividir o campo. Mas nós crescemos com o presbitério nessas providências. Tínhamos então 3 reuniões ordinárias do presbitério durante o ano, dividindo os assuntos. Deus foi abençoando, muito mesmo. E não há como a gente deixar de reconhecer o privilégio de poder participar da história desse presbitério. Mas eu quero dizer também que Deus tem me usou muitos anos aqui na igreja de Campinas, e igreja que eu tanto amo. Não acredito que o reverendo Emerick ame mais do que eu, pode amar tanto quanto, mas a minha igreja de Campinas. Mas Deus tem levantado durante aqueles anos todos muitos seminaristas e pastores que me ajudaram. Eu quero dizer, diante de Deus, a todos eles também muito obrigado. Era uma igreja grande, jamais eu poderia fazer esse trabalho sozinho. Eu um dia vim aqui a Campinas para fazer uma relação destes nomes. Eu não queria simplesmente dizer obrigado a todos. Eu queria dizer muito obrigado àqueles que me auxiliaram no pastorado: Alex, Silas Gavioli, Gesiel, Iruíto, João Wesley, José Marcos, Jupiaci, Márcio Coelho, Oswaldo Chamorro, e de uma maneira muito especial o reverendo Júlio Andrade Ferreira. Ele esteve comigo na igreja de Campinas durante 5 anos. Eu tive aula com ele 5 anos, depois mais 5. Não aprendi tudo que eu gostaria de ter aprendido com ele, mas foi um tempo excepcional. E quantos seminaristas me ajudaram? Adão Carlos Ferreira do Nascimento, Adelino José, Adolfo Potenciano, Alex, André Luiz Ramos, Antônio de Barros, Carlos Agenor Grativol, Carlos Cooper Iapequino, Carlos Eduardo,
Aranha, Carlos Esteves, Carlos Henrique Machado, Seni Tavares, Eldman Heller, Eupídio Gonçalves, Enos Dias Pereira, Ercínio Albano, Esdras Krebs, Evandro Luiz da Silva, Francisco Chaves, Gilberto Valadão, Honório Teodoro, Jarbas Rodrigues Filho, João Carlos de Paula Mota, Joaquim Bezerra, Jonatas Braga, José César Teixeira, Jurandir Stork, Lênio Cabral, Lísias Garcia, Costa Júnior, Marcos Alves, Marcos Antônio Paula, Nívio Pérez, Paulo César Nunes, Pedro Alves de Oliveira, Ricardo Soares Matos, Roberto Brasileiro da Silva, Valdírio Farias, Valdeci Moreira, Wagner Bonfim, Wilson Correia Azevedo, Wilson Lourenço Lizardo. Muito obrigado. Eles compartilharam comigo essa parte do meu ministério. E agora chegou o tempo de parada. Parada, pelo menos formal. Eu não posso dizer, como disse o apóstolo Paulo, acabei a carreira, mas eu posso dizer, guardei a fé. Se Deus me permitir, eu não imagino ficar parado sem o trabalho, sem continuar na vida da igreja. É uma etapa diferente. Ontem eu estava lá no Presbitério Unido. Lá eu fiquei durante 17 anos presidente do presbitério. Então, no meu cantinho, lá no fundo do plenário, eu falei, agora eu preciso aprender a ficar aqui atrás também. Mas é uma bênção. É um privilégio. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe.